Diretamente dos estúdios da RBC Internacional, no Campus Dutra da Fundação Universitária Vida Cristã, na cidade de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Estamos iniciando mais um programa A Verdade em Destaque. O programa de hoje terá como tema Eleições Municipais 2012. O nosso convidado de hoje é o prefeito eleito em 2012 de Pindamonhangaba, Vitor Ardito Lerário. Vitor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, é uma honra tê-lo aqui conosco, é um prazer tê-lo conosco. Otávio, eu que agradeço a participação aqui na RBC Internacional, fico contente de poder participar e falar, né, para o Brasil e para o mundo, né, muito importante esse diálogo franco, um diálogo importante, a gente foi eleito, graças ao bom Deus, e nós queremos, lógico, participar dessa vitória a toda a população, a todos os nossos telespectadores. Que bom, você terá condição de conhecê-lo. Vitor Ardito Lerário é advogado, é empresário, casado com Ana Rosa, tem 3 filhos, o Vitor, o Antônio e a Ana Beatriz, com 2 netos e a caminho, está chegando aí o 3º neto, né? Eu sou Luiz Otávio Pagliari e esse é o programa A Verdade em Destaque. Nós estaremos sendo exibidos pela TV Câmara de Pindamonhangaba e pela Web TV Rede RBC Internacional. E Vitor, posso te chamá-lo assim, né, Vitor? Lógico, Vitor. Conhecido pela população como Vitão e pessoa que nós aprendemos a conhecer, admirá-lo, e a população reconhece aí, 53% dos votos válidos, hoje eleito prefeito de Pindamonhangaba pela 4ª vez. Vitor, que começou em 82 como vereador, sua carreira política. Isso. Depois como prefeito em 88, eleito em 88, depois eleito, voltou novamente em 98, depois 2000 até 2004, isso. 96 a 2000 e 2000 a 2004. E agora retornando à prefeitura de Pindamonhangaba. Vitor, como é que foi essa carreira, como é que foi esse despertar em ser o político? Como se descobriu Vitor político? É interessante, né? A primeira vez que eu fui convidado para ser candidato a vereador, eu tinha um certo receio, porque eu vim da zona rural e a gente não tinha medo de falar em microfones, né? Então, não quis sair para vereador. Depois, na outra vez, eu fui convidado para ser vice-prefeito com o Chico Romano em Pindamonhangaba. Também não aceitei. Aí o Paulo Andrade, na 3ª vez, me convidou para sair vereador. Eu aceitei e saí vereador pelo MDB, em 82. Aí nós fomos eleitos, foi o 5º vereador mais votado. Entrei numa Câmara Municipal, não sabia o que era uma Câmara Municipal, que é o primeiro degrau da política, né? O primeiro degrau da política. E nós fomos lá conhecer aqueles vereadores já antigos que sabiam falar, uma eloquência, gritavam, berravam, xingavam. A gente ficava pequeno diante daquelas pessoas que sabiam falar tão bem. Mas a gente foi aprendendo, porque ali é a escola, né, da política, a gente foi conversando. Ir à tribuna a primeira vez? A gente via tudo preto, não enxergava nada, não via a população e tentava falar alguma coisa. Entrei mudo e saí calado da Câmara Municipal. Mas tinha a vontade de ser candidato a prefeito. E pus na minha mente, né, falei comigo mesmo, falei, vou ser candidato a prefeito. Como eu trabalhei na zona rural, conhecia muita gente da zona rural, comecei a andar pela zona rural, porque eu tinha um açougue, né? Eu plantei arroz, plantei batata, tinha um açougue, vendi grama, vendi areia, então eu conhecia muito a zona rural. Então eu fui conversando com as pessoas e a gente foi falando se eles votariam no Vitor, né? Então, um caboclo lá nas Oliveiras, né, lá no Monte das Oliveiras, uma pessoa evangélica, né, tinha uma igrejinha pequena no rodeio, ele falou assim, Vitor, para ganhar eleição é fácil, você tem que comer o angu pela beirada, porque o meio é quente. Então, falei, qual é o significado desse que você está falando? Ele falou, porque você vai comendo o angu, se você puser a colher no meio, ela é quente, o meio da cidade é quente. Se você quiser ser candidato a prefeito no meio da cidade é difícil, porque tem tanta gente que quer ser candidato no meio da cidade que eles não vão deixar você ser candidato.
Então você tem que sair das beiradas, conversando com as populações, as pessoas acreditando em você, que você pode ser candidato, e eles mesmos vão ser multiplicadores. Como é que você enche uma lata de leite com meio litro, 1 litro, 2 litros, você põe 50 litros de leite e você... Então, por aí é que são os votos, né? Você conversando com as pessoas. Então, o político Vito popular começou fazendo o seu trabalho, conhecendo a população nos bairros. Os bairros mais da periferia, mais simples, carentes, mais humildes, as pessoas mais... E eu tinha na fazenda, né, quando eu fui candidato a vereador, nós tínhamos lá 300 funcionários, e esses funcionários eram amigos da gente, nós vivíamos em família. Naquela época era difícil, não tinha... Época de colônias. Não tinha salário mínimo, né, era uma coisa difícil. A calça de saco de farinha de trigo, a cueca de saco de farinha de trigo, a camisa de saco de farinha de trigo, a cama, né, de capim de saco de farinha de trigo, 4 forquilhas, bambu e aquele colchão em cima, e era muito pobre na época, né? Logo depois veio o salário mínimo, né? Então a gente aprendeu muito com as pessoas mais humildes, que elas ensinam, um aperto de mão é muito, um olhar para uma pessoa é muito, né? Então eu acho esse significado, e é interessante porque a gente que morou na zona rural, a zona rural é Deus que comanda, são as 4 estações do ano. Se você plantar um feijão fora de época, ele não nasce. Ou ele nasce, ele morre. Se você plantar o arroz fora de época, ele também... Então a gente aprendeu muito a respeitar a natureza. A zona rural, ela é perfeita, né? Você não pode agredir. Se agredir a zona rural, a natureza, você se machuca. Então esse respeito, né, pela zona rural, esse respeito pela natureza é muito forte. Então quando nasce o sol, aquela beleza do sol, quando ele se põe a beleza do sol, quando um pé de ipê amarelo, né, e tal, no comecinho da primavera, aquela coisa maravilhosa, aquele brotar daquelas flores amarelas, que onde na zona rural, né, tem ali muitos bichos que vêm comer aquela flor que cai no chão. Então a gente foi criado na zona rural, a gente aprendeu como respeitar a natureza. E na zona rural a gente é solitário, você vive com Deus, você fala com Deus na zona rural, né? Porque você fica de fato ali olhando, né, a natureza, e a natureza você se empolga com ela, né, porque ela é perfeita, né, e você, se você agredir, você machuca a natureza. Bom, aí o Vito veio para a cidade e começou a andar na zona rural, conversar com as pessoas, e eu fui candidato e fui, graças a Deus, eleito, né. E a gente nunca tinha sido prefeito de uma cidade, a gente não sabia como começar uma administração, porque uma administração de uma cidade não é completamente diferente, né, lógico, de outros tipos de administrações. Não é uma Câmara. A Câmara, você faz leis, e na cidade você tem que mexer com orçamento. Então, eu coloquei uma isca para pegar um lambari, peguei um tubarão. Falei, tem que descascar esse tubarão. Aí fui conversar com o Chesco, ex-prefeito de Roseira, de uma cidade pequena, e fui conversar com o Dr. Ortiz, em Taubaté, de uma cidade grande, né? Chamei os dois e os dois aceitaram, né? Foi interessante. O Dr. Ortiz veio como planejamento e o Chesco como secretário de obras. E os dois começaram a trabalhar. A maior dificuldade era segurar os dois para não brigar os dois. Nós começamos a trabalhar dia 1º, né, a todo vapor, porque os dois já tinham sido prefeitos, sabiam como trabalhar. Já dava para começar trabalhando mesmo. Trabalhando mesmo, executando, limpando, arrumando, dando aquela orientação, né, aos funcionários, que a cidade estava muito abandonada. A cidade não tinha infraestrutura, a cidade não tinha esgoto quase, faltava muita água, e nós temos um problema sério aqui nessa época de seca como agora. Nós temos um subsolo, o xisto pirubituminato, e ele é impermeável. Então quando chega nessa época, falta água no subsolo, e a fossa mistura com a água das cacimbas. E as pessoas da zona rural tinham problemas com a água. E a gente tinha que transportar água com o caminhão-pipa para a zona rural, para o bairro das Campinas, para o Goiabal, para o Delta, para o Beta, para a Cidade Nova. Eles não tinham água potável. Aí nós fomos fazendo parceria com a Sabesp, fomos colocando água, fomos avançando, fomos fazendo esgoto, parceria com a Sabesp, e graças a Deus nós fizemos mais de 200 quilômetros de água e esgoto. Um dos grandes marcos da administração Vito ao longo desses anos é o trabalho na infraestrutura da cidade. É como se acreditasse num preparo da cidade para um momento diferente de crescimento. Luiz Otávio, você está com a meia furada, ninguém está vendo, mas você está penteado e barbeado, está bonito, né?
Então, assim é a cidade, todo mundo se empolga com a iluminação, se empolga com o asfalto, se empolga com as flores, mas tem que saber como é que está a infraestrutura da cidade. Então, quando a gente percebeu que no passado o grande prefeito, foi um grande prefeito, o Dr. Caio, que ele era um médico sanitarista, ele começou a fazer o esgoto na cidade, no centro da cidade, e perdeu a eleição porque ele esburacou a cidade. E todo mundo achou que as ruas estavam esburacadas, mas ele fez um grande benefício, que foi a primeira lagoa de tratamento ali no bosque, na baixada ali do bosque, do Crispim. Então ele fez essa lagoa e deu oportunidade para a gente continuar fazendo outros esgotos da cidade, que nós fizemos no Delta, no Beta, na Cidade Nova, no Bairro das Campinas, nós fizemos no Jardim Regina, nós fizemos no Jardim Heloína, nós fizemos, né, um monte de esgoto no Araretama, inclusive no Vilagem Paineira não tinha esgoto. Também fizeram. No Vilagem Paineira, não tinha esgoto. Quer dizer, atendendo a toda a população. Atendeu né? toda a população. Como diz a lei de Deus, né? Sem fazer distinção nenhuma, né? Atendendo todo mundo. E é uma das coisas assim, que a gente vê também no governo Vito durante esses anos, né? O empenho em atender a população de uma forma geral e um Vito que conhece a cidade de Pindamonhangaba. A maioria dos políticos, né, que a gente tem visto não conhece Pindamonhangaba, mas o Vito conhece Pindamonhangaba, a população de Pindamonhangaba, as necessidades de Pindamonhangaba. O que é isso, Vito? É o interesse, é a vontade de conhecer? Luiz, tem que ter paixão. No que você faz na vida tem que ter paixão. Se você for determinado, tiver perseverança, tiver paixão, você realiza o sonho. Porque, na verdade, a gente tem que ter um sonho. Se você não tiver o sonho, você não se movimenta, né? E atrás desse sonho vem a vontade e você, lógico, tem que colher os frutos do teu trabalho. Então, essa vontade de fazer, essa vontade... Porque você sabe que a infraestrutura da cidade, o esgoto, a água, é saúde, é preventivo. É menos, né, problemas com as crianças, é menos problemas com as pessoas de mais idade quando tomam uma água ruim. Então a gente fez esse trabalho sabendo que era necessário, porque o Dr. Caio, que era sanitarista, tinha começado e a gente tinha a obrigação de continuar. Hoje, Pindamonhangaba tem 3 lagoas de tratamento, lógico, em parceria com a Sabesp, mas a prefeitura ia na frente entregando as obras. Quando eu saí da prefeitura, eu deixei, né, para a Sabesp todas essas obras, e a Sabesp ficou devendo para a prefeitura na época R$400 mil. A Sabesp ficou devendo? Para a prefeitura, porque a gente entregava as obras para eles, né? Então foi maravilhoso. Aí começamos guia, sarjeta e calçada, guia, sarjeta e calçada. Então a gente ia nos bairros perguntar para a população, quem quer fazer calçada? Porque calçada é que nem você cortar o cabelo e não fazer aqui a costeleta. Não aparar. Não aparar. A calçada era importante, a calçada é com a guia. E por que eu comecei a fazer calçada? Eu tinha um amigo que estava andando ali perto do Vilagem Paineira, na beirada da pista, e não tinha calçada. E caiu um pau de eucalipto de um caminhão e matou esse meu amigo. Eu falei, puxa, se tivesse uma calçada, ele não teria morrido. Aí comecei a fazer calçada. E naquela época, quando eu comecei a fazer calçada, eu fui muito criticado pela Câmara. Começaram a dizer que eu comecei a fazer calçada para lugar nenhum. Que, né, comecei a entrar todas as avenidas. Mas é essa visão que nós temos visto no Vito, uma visão de futuro. E nem sempre é compreendido pela população. Vito, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Nosso telespectador, você que está aí nos acompanhando, internauta, aguarde mais um minutinho e nós voltamos já. Eleições Municipais 2012. Nós estamos aqui com o prefeito eleito, Vito Ardito Lerário. Até já.